Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade à nossa reflexão das tardes de domingo pelo Lar Espírita Maria Dolores. Então vamos hoje fazer a reflexão que está no Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 24, Não pôr a candeia debaixo do alqueire. E dentro desse capítulo ele vai estudar uma mensagem que é carregar a cruz quem quiser salvar a vida. Vamos ver o que diz essa mensagem. A gente está lendo aqui na tradução de Herculano Pires, tá certo? Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e carregarem de injúrias e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque, olha, que grande é o vosso galardão no céu. Porque desta maneira tratavam aos profetas os pais deles. Está em Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. E continua o trecho evangélico. E chamando a si o povo, com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois de que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso está em Marcos, mas também está em Mateus e em João, tá certo? Em diversos capítulos e versículos diversos aí também. Aí vem Kardec e vem nos explicar, né, interpretar essas passagens evangélicas. Né, que a princípio a gente lê, né, e tem que ter o cuidado, porque muitas vezes o estilo de linguagem, o simbolismo que está nos textos bíblicos, às vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente se confunde um pouco, né? Então, é preciso retirar o espírito da letra. A gente não pode ficar preso à interpretação literal, né? Embora algumas coisas a gente vê que tem um caráter mais literal mesmo. Mas nesse caso aqui, o que Kardec diz? Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser interpretadas assim, olha lá. Sede felizes quando os homens, tratando-vos com má vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes a cegueira, mas não os amaldiçoeis. Muito interessante essa colocação de Kardec, e aí fica para a gente discutir, porque quando a gente procura seguir o caminho do bem, quando a gente procura vivenciar o ensinamento que Jesus nos trouxe, a gente encontra inúmeras barreiras, e especialmente no convívio e no relacionamento com as pessoas, e não raro dentro da própria casa da gente. Então, muitas vezes as pessoas descarregam em nós uma certa raiva, um certo desgosto por ver a gente se esforçando por se melhorar. Muitas vezes geram aborrecimentos para a gente, muitas vezes fazem comentários injuriosos, de outras vezes até nos tratam mal mesmo, né? Uma má vontade muitas vezes explícita em relação a nós, porque a gente está tentando fazer a coisa certa. Então, quando, por exemplo, há um convite para uma coisa não muito correta ser feita e a gente recusa, muitas vezes a gente é acusado de metido a besta, de fanático, né? de uma pessoa que acha que é melhor do que os outros, quando na verdade a gente está tentando ser ético. Então, por exemplo, aceitar um dinheiro de uma forma indevida, uma vantagem de uma forma indevida. Por exemplo, um atleta que aceita ser titular do time desde que ceda algumas coisas, né? Nem sempre muito adequadas para um treinador, para quem quer que seja. Ou então a pessoa que para receber uma promoção na empresa aceita se submeter a determinados comportamentos inadequados para poder conquistar aquela posição. E quando a gente se recusa a isso, muitas vezes é considerado, você é um otário, né? E outras acusações mais, né? Que às vezes a pessoa que está se esforçando por se melhorar não é que seja santo, mas é uma pessoa que está tentando vivenciar, acompanhar o nosso guia e modelo que é Jesus. Então toda vez que a gente faz isso, muitas vezes a gente ganha inimigos gratuitos, né? Tanto no mundo aqui corporal quanto no mundo espiritual. Mas quando isso acontecer, diz Jesus, você fique feliz com isso, porque os profetas no passado, ou seja, todos aqueles que tentaram se esforçaram por ser uma pessoa de bem, enfrentaram esse tipo de dificuldade. Então,
Aliás, até é um sinal que estamos no caminho certo, né? Se a inveja, a injúria, a maldade, a maledicência nos cerca porque a gente está tentando fazer uma coisa boa, então é sinal que essa coisa realmente é boa. Estamos fazendo uma coisa boa. Como diz um amigo meu, ele diz até com português assim um pouquinho errado, mas é uma sabedoria muito grande. Ele diz assim: não se avoa pedra em árvore que não dá frutos. Né? Então é verdade. Se a gente está recebendo essas pedradas, é sinal que a gente está fazendo a coisa certa. Enfim, aí ele continua. Né? Sim, ele diz também o seguinte: lamentai essas pessoas que vos perseguem, porque você está tentando seguir a Jesus, mas não os amaldiçoeis, porque são nossos irmãos e mais cedo ou mais tarde eles vão trilhar o mesmo caminho que a gente está tentando seguir. Né? Todos conseguirão fazer a sua transcendência, ou seja, a sua gradual comunhão com Deus. Naturalmente a gente vai chegar a tudo isso. Né? Então a gente não precisa amaldiçoar, nem ficar com raiva nem nada. Agora a gente pode tomar nossas precauções, nossas cautelas com relação à atitude dessas pessoas. E também ficar feliz, né, de saber que está agindo corretamente. Porque a felicidade tem muito a ver com a tranquilidade de consciência. Né? Se minha consciência está tranquila, que eu fiz tudo direitinho, não enganei ninguém para conseguir algo para mim, eu abri mão até, às vezes até me dei, materialmente não me dei muito bem por conta da honestidade. Mas é melhor ter a consciência tranquila do que ficar com a mente perturbada, cheia de remorso. Né? Bom, após isso, acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quer seguir, isto é, que suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provocar. Pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo perderem aqui embaixo, até mesmo a vida para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Mas para os que sacrificam os bens celestes aos gozos terrenos, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Então é isso, meus irmãos. Que possamos tomar nossa cruz, né? Que é o conjunto de dificuldades que a gente enfrenta por estarmos nos esforçando para seguir o caminho do bem. Então, aceitemos isso. Às vezes é o marido complicado, que não entende o nosso esforço por nos melhorar, ou é a esposa problemática, é o chefe também que às vezes nos persegue, é uma série de situações, a vizinhança que não nos entende. Né? Às vezes é o colega da própria religião, né? Seja no centro espírita ou no templo religioso, qualquer que seja ele, às vezes a gente encontra pessoas que não compreendem o nosso esforço por nos melhorar. Acha que é falso, né? Acha que a gente está realmente querendo, está com interesse por trás e criam dificuldades por conta disso. Mas enfim, o que importa é a nossa consciência estar tranquila. E quando a gente assume corajosamente essa nossa cruz, a gente vai em frente e tem a recompensa depois. Por quê? Porque nós renunciamos aos interesses puramente materiais e pessoais, para atender nossos desejos materiais, em benefício de fazer a coisa certa. Né? Quando nós fazemos isso, nós seremos recompensados desde já, porque a nossa consciência fica tranquila. Porém, mais ainda, ao desencarnarmos, ao voltarmos ao mundo espiritual. E aqueles que renunciaram ao dever, porque seguir a Jesus é segui-lo como modelo, é colocar em prática os seus ensinamentos, dentro das nossas possibilidades. Mas se a gente renuncia a isso para poder ter vantagens materiais, então aí, como diz a mensagem aqui, Kardec, Deus dirá: já recebeste a vossa recompensa. Então que não sejamos deste, né? Que possamos ser aqueles que estão... Porque isso independe de religião. Em toda religião vai ter pessoas que vão estar seguindo a Jesus, e inclusive em religiões que nem sequer conheçam Jesus direito ou não o estude. Mas pelo comportamento, que o que vale no fundo, é o comportamento da pessoa no dia a dia. Meus queridos, vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. É uma mensagem que realmente nos fala bastante alto e que possamos aproveitar as lições diárias que nos têm sido dadas. E sermos fiéis, né? Fiéis à nossa própria consciência. Porque no fundo, nós sabemos que não é abdicar das coisas materiais, mas é não vivermos em função delas. E se for colocado em prova aí, eu tenho benefício material, mas ter que me deixar de ser digno, é preferível abandonar essa vantagem material e continuarmos dignos. Né? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Muita paz para todos.